Seja você um cristão, seja você um ferrenho opositor do cristianismo ou alguém que não liga a mínima para essa tal de religião, não importa. Você tem um mínimo de contato com a realidade, você já ouviu falar dos 10 mandamentos. De fato, os 10 mandamentos são uma espécie de lista que, segundo a história bíblica, Deus deu a um homem chamado Moisés lá no Monte Sinai. É um monte no meio de um deserto lá no Oriente Antigo. Apesar de ter sido dado nessas condições e para um povo específico, esses mandamentos acabaram se tornando a base de toda uma civilização. Quer você goste deles, quer você não goste, eles formam as bases éticas da nossa sociedade ocidental, que mesmo no século XXI. Mas em que pese você já saber dessas coisas e saber que esses mandamentos foram escritos com o dedo de Deus, entregues em tábuas de pedra, o propósito desse vídeo é te contar uma coisa que provavelmente nunca te contaram antes. O que está por trás dessas tábuas de pedra? Esse é o canal Provérbios para a Vida, e a melhor coisa que você tem a fazer agora não é deixar like, não é se inscrever no canal agora, mas preste bastante atenção na mensagem que eu tenho para te passar, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Os 10 mandamentos de Deus expressam as palavras de Deus e a sua vontade. Essas palavras, na verdade, elas são ordens às quais Deus deseja que seu povo obedeça. Essa afirmação é a maior verdade sobre os 10 mandamentos, mas há nela um grande problema. E o problema está na forma pela qual cada um de nós entende isso. Ou, em outras palavras, a forma pela qual cada cabeça de minhoca, que é a nossa, entende como que é uma lei divina. E esse problema atinge cristãos e ateus também, porque muitos cristãos veem a lei como um caminho para agradar a Deus. Muitos ateus não toleram ouvir regras ou que alguém, principalmente alguém que eles não podem ver, que se alguém diga a eles o que eles devem fazer ou deixar de fazer. Aliás, esse é um ponto interessante. No pensamento pós-moderno, ninguém deve ficar dizendo o que é certo e o que é errado. Cada um precisa decidir isso por si próprio, já que a verdade só depende do ponto de vista de cada um, dizem eles. Agora veja como a própria descrença alterou seu próprio padrão de pensamento. Antigamente, quem não gostava do cristianismo, não gostava porque acreditava que o cristianismo não era a verdade. Mas hoje eles não gostam porque o cristão fica dizendo por aí que eles que possuem a verdade. E segundo esse pensamento, ninguém pode dizer que tem a verdade, já que a verdade não existe, a verdade é relativa, não existem absolutos para eles. Percebeu a diferença? Esse ponto que eu disse é tão importante que, se você não entendeu direito, usa a tecnologia aí a seu favor, volta aqui no vídeo quantas vezes for necessário para entender esse ponto bem direitinho. Isso vai ajudar você a entender esse ponto, que é muito importante, e vai me ajudar também aqui para conseguir fazer com que esse tempo desse vídeo fique bem curtinho. Bem, mas voltando ao pensamento dos ateus pós-modernos, ao mesmo tempo que eles não suportam que alguém diga para eles o que é certo e o que é errado, eles prontamente vão repreender as outras pessoas que violam as regras deles. Vai entender, né? Esse povo quer ser livre e viver sem regras ou ditar as próprias regras. Eles dizem que ninguém pode dizer que seu padrão sexual, por exemplo, é errado, que não existe o errado. Mas ao mesmo tempo, eles estão prontos para te condenar se você prefere não entrar no padrão deles. Rapidamente eles vão carimbar na sua testa que você está errado, porque não pensa de acordo com o fundamentalismo deles. Em outras palavras, eles fazem exatamente aquilo que eles condenam. Isso acontece por um único motivo, é que a realidade é a expressão física da própria verdade. É por isso que essa incoerência ela é desmascarada pela própria realidade das coisas. A realidade ela se impõe e sempre denuncia a mentira. Por mais que eles queiram fugir das regras, eles se fazem de regra para eles mesmos. Mas e os cristãos? Os cristãos sofrem com outros tipos de problemas. O primeiro deles é o desconhecimento da lei de Deus. Se você é cristão, faça uma pergunta para si mesmo. A primeira pergunta é a seguinte: há quantos anos você é convertido? Pausa esse vídeo e escreve aí num papel. Depois, do lado desse número, responda a seguinte pergunta: quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Coloque esse número aí do lado e compare um com o outro. Pausa esse vídeo e fica olhando para esses números e aí você fecha rapidamente os olhos para que esse número fique gravado no seu coração. Se você se decepcionou com esse número, tem um convite para você. No link aqui da descrição você vai ver um caminho prático para você conseguir ler a Bíblia inteira. Se junta ao nosso grupo ainda hoje, tá bom? Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Nesse mesmo papel que você colocou esses números, escreva aí para mim os 10 mandamentos. Pausa esse vídeo, recite todos eles e escreve aí nesse papel. Você achou essa tarefa difícil? Imagina que vergonha seria você ser chamado no meio de um culto
e o pastor pedisse para você recitar os 10 mandamentos para a instrução dos novos convertidos? Te deu um frio na barriga? Pois é. Mas e se eu te dissesse que uma criança de 10 anos, no início do século passado, conseguiria fazer isso tranquilamente? Será que essa criança é mais capaz do que você é hoje? Claro que não é nada disso. Mas a resposta é porque simplesmente nosso sistema de ensino e até as nossas igrejas simplesmente abandonaram a importância de gravar na alma esses mandamentos. E por que é tão importante assim estudar esses mandamentos? Primeiro, porque eles são princípios imutáveis da vontade de Deus. Funciona mais ou menos assim. Imagina uma construção que é sustentada por fundações, por colunas. E aí, em cima dessas colunas, as pessoas constroem uma casa, ou pode construir dessa casa depois um prédio, pode aumentar ele com mais andares, pode modificar ele, enfim, pode fazer qualquer coisa desde que obedeça a sua própria fundação, essas colunas. São dessas colunas que vem todo o resto, e todo o resto vai se sustentar. De modo que se você derrubar uma coluna, a construção inteira desaba. É como se o mundo tivesse estruturado nessas colunas. E a nossa civilização, a nossa cultura, que é tudo aquilo que o homem cria ou produz, tudo isso tivesse sustentado nessa coluna. Alguns aspectos da cultura podem mudar. Uma casa pode virar um prédio. Mas os princípios básicos, a coluna, os 10 mandamentos, serão sempre imutáveis. Alguns estudiosos dizem que podem encontrar 617 estatutos no Pentateuco. Eu nunca contei, mas eu acredito que deve ter isso mesmo, porque quando eu leio, eu fico cansado de ler tanta ordenança. Mas esses estatutos, que podem ser chamados de preceitos, não são os princípios imutáveis, mas são ordenanças que serviam a uma determinada época, a um determinado povo, a uma determinada circunstância, a uma determinada cultura. Eles mudam com o tempo, mas eles nunca abandonam os seus princípios, as bases pelas quais eles vieram culturalmente. E o que muitos ateus não percebem é que os 10 mandamentos, essa coluna de sustentação, é justamente o que permite as pessoas serem verdadeiramente livres. Deixa eu explicar isso melhor. Imagine você viver num mundo que não precisasse se preocupar nem com a sua própria segurança, onde todos buscassem viver sempre para fazer tudo que fosse possível para ajudar o próximo. Imagine você como seria poder dirigir no trânsito sem qualquer preocupação de que alguém fosse te dar uma fechada ou te assaltasse no sinal, por exemplo. Imagine um mundo onde ninguém precisasse se preocupar com seus próprios direitos. Imagine um mundo sem fechaduras nas portas, sem qualquer necessidade de contratos, porque nesse mundo todo mundo confia na palavra um do outro. Imagine um mundo sem tribunais, sem prisões. Não importa a sua posição política, esse é o mundo que todos desejam. Não importa a sua ideologia, não importa que lado você está, se da esquerda, da direita, do centro, não importa a sua cor, seu sexo, nem a sua preferência sexual, esse é o mundo ideal para todo ser humano. Mas esse não é um mundo sem religião, como propôs lá o John Lennon, mas é justamente o contrário. Na nossa condição humana, por causa da nossa natureza humana, esse mundo só seria possível se todos buscassem amar os 10 mandamentos. Essa é a beleza da lei. Essa lei que foi dada no deserto do Sinai, ela não serviu simplesmente como uma lista de coisas para serem feitas, mas ela, em primeiro lugar, impede que você seja cego. Perdoe aí se você gosta dos Beatles, se você gosta aí do John Lennon, mas eu preciso te dizer que a música dele, Imagine, né, é o reflexo de uma humanidade cega. Ele é o porta-voz dessa cultura cega. Mas nós que recebemos a lei, entendemos o que a lei é. Em primeiro lugar, entendemos que ela é um reflexo de Deus e um Deus absolutamente puro e santo. Santo, santo, santo. E quando você olha para a lei, você reconhece o seu próprio pecado, porque se você tiver um mínimo de sinceridade na alma, você reconhece que você não é capaz de cumprir um mísero mandamento desse sem um esforço contrário à sua própria natureza. Aliás, é por isso que a maioria deles começa com um sonoro não. Já percebeu isso? Não faça o que você tem inclinação para fazer. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma atitude reverente, na Bíblia é chamada de arrependimento. Outro grande motivo para viver sobre os 10 mandamentos é porque eles dizem quem Deus é. Kevin DeYoung tem um livro, esse livro aqui, ó, Os 10 Mandamentos, Significado, Importância e Motivos para Obedecer, da editora Vida Nova. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição, vale muito a pena você comprar esse livro, ele é simplesmente fantástico. Ele chama atenção para uma coisa óbvia. Você sabe que a primeira aparição dos 10 mandamentos vem lá em Êxodo 20. Não é novidade para ninguém que Êxodo 20
vem depois de Êxodo 19. Ah, mas e daí? Daí que em Êxodo 19, Deus já tinha identificado o povo israelita como um reino de sacerdotes e uma nação santa. E sendo inseridos nesse povo, nessa família, o mesmo pode ser dito entre eu e você. É óbvio que tem muitas dificuldades da gente conformar com isso, mas o fato é que foi para isso que Deus chamou a gente. Quando a lei é gravada nas tábuas de pedra, existe uma coisa por trás dessa lei. Deus não entrega isso como quem diz assim, ó, pronto, sigam isso aqui, e se vocês conseguirem cumprir, eu tiro vocês da escravidão do Egito. Não foi assim que ele fez. Apesar de ser assim que muita gente enxerga as leis, né? Mas o povo de Israel era um povo oprimido, assim como eu e você. Mas Deus disse, eu ouvi o clamor de vocês, eu vou salvar vocês porque eu amo vocês. Primeiro eu liberto, eu salvo, porque eu amo vocês. E aí quando vocês entenderem isso, vocês vão buscar amar um novo modo de vida. Não tendo outros deuses diante de mim, não fazendo para si imagem de esculturas, não tomando o nome do teu Deus em vão, e aí por aí vai. Então veja aí na sua Bíblia o que vem antes, o que serve de cabeçalho para a lei. A apresentação de Deus de si mesmo quando ele entrega a lei, ele fala, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então é como quem diz assim, ó, eu sou o seu Deus, eu te salvo primeiro, eu te tiro da escravidão primeiro, então seja santo como eu sou santo. Te digo isso porque eu te amo. E como uma espécie de pano de fundo para essa lista de mandamentos, existe a função de que é justamente quando o homem toma ciência dela, aí sim passa a perceber suas próprias mazelas, sua condição própria, seus erros, seus dramas psicológicos, sua incapacidade de viver com o coração limpo, ou a incapacidade até de viver sem alguma coisa que possa redimir e salvá-lo de si mesmo. Tudo isso ia ser muito perfeito, mas um evento interessante e trágico acontece logo depois disso. Foi quando, depois de ter recebido a lei, Moisés volta do monte e encontra um povo já quebrando a aliança e adorando uma bezerra de ouro. Eles diziam que Moisés tinha demorado muito lá em cima. Deus ameaçou então destruir toda a nação, começar de novo. Moisés intercede pelo povo e o argumento de Moisés é muito interessante. Tipo, não fui eu quem escolhi esse povo é teu. Eu não posso frear o coração deles, eu não posso salvar eles. É o Senhor que precisa tratar com esse povo, não eu. E de fato ficou evidente que aquele povo não podia estar junto da presença de Deus, de um Deus tão santo. Deus precisaria destruir todos ali, começar de novo, como ele fez lá na época de Noé. Mas ele já tinha feito uma aliança com Noé. E Deus ele é fiel à sua própria palavra. Então, ao invés de destruir o povo, o Senhor respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Apesar de vocês serem assim, eu estarei com vocês. E aí isso tudo fica muito mais evidente quando ele vem de carne e osso para habitar com a gente. E é justamente disso que a gente precisa para viver. Não basta uma igreja ter os rituais certos, os louvores certos, até a pregação certa, se Deus não estiver ali presente, com Cristo sendo o centro de todas aquelas pessoas. Que vantagem há em pertencer a um grupo que não tem Cristo no centro? É melhor formar um clube de amigos. Mas esse assunto não para por aí não. Você ainda vai se surpreender muito com o nosso estudo sobre cada um dos mandamentos de Deus. E a gente não vai fazer isso só explicando o que significa cada uma das leis, mas o que ela significa na nova aliança. Como é que Jesus entendeu cada um desses mandamentos? Se você quer crescer junto com a gente nesse estudo, agora sim você pode clicar aí no botão de inscrever-se, ativar o sininho das notificações para ser avisado quando o próximo vídeo for postado e eu te espero lá.